Você já estendeu a mão para uma porta que não abriu? A mão ficou ali, na madeira fria, e por um instante tudo o que você planejou pareceu se dissolver. Essa imagem, a mão estendida diante da porta que não cede, é o retrato de muita gente hoje. Projetos parados, convites recusados, promessas que não se realizaram no tempo esperado. Você não escolheu ficar nesse limbo. Nem é justo que o silêncio do caminho te faça pensar que você errou para sempre. Respire comigo. Não é punição. Não é um sinal de que Deus desistiu. Quando aquela porta trava, a sensação costuma vir em duas ondas. Primeiro, a dor aguda do desapontamento. O gosto amargo de ver um sonho silenciar. Depois, uma dúvida que corrói mais do que a dor. Será que foi minha culpa? Fui eu que errei? Essa pergunta ataca sua identidade, porque por tanto tempo você se definiu por aquilo que planejou fazer. O cargo, o projeto, o ministério, o relacionamento. E quando o plano some, a pergunta "quem sou eu?" fica sem resposta. Há uma diferença entre perder um lugar e perder o lugar que Deus preparou para você. Há uma diferença entre fracassar num projeto e deixar de ser chamado para um propósito maior. Se esta palavra já toca algo em você, inscreva-se para receber outras mensagens que chegam na hora certa. Pare um instante e me acompanhe nessa imagem. Você deixou sua âncora em um porto que já não serve. A âncora prende, dá segurança, evita que você seja levado pela tempestade. Mas se a maré mudou, se o vento tem outra direção, insistir em manter a âncora no mesmo lugar só vai atrasar seu avanço. Às vezes, aquilo que o Senhor nos pede não é mais uma manutenção do que já existe, mas soltar o que nos prendia para que possamos usar nossas forças como trampolim. Soltar a âncora não é fraqueza. É ouvir que a viagem continua e que há forças preparando o barco para seguir. No entanto, muitas pessoas confundem mudança de rota com punição. Não há na Escritura, nem na experiência fiel, uma regra que transforme toda interrupção em correção moral. Há momentos em que o fechamento é consequência de escolhas. Há momentos em que é chamado ao arrependimento. E há também momentos em que o fechamento é redirecionamento puro, a mão amorosa de Deus que dobra a estrada para te levar a algo maior do que você imaginava. Não transforme cada porta cerrada em um veredito sobre seu valor. Nem negue a dor. Ela existe e pede respeito. Mas também olhe além do fechamento. Deus pode estar escrevendo outro capítulo. A Bíblia dá pistas práticas sobre como lidar com isso. Em Provérbios 16:9, lemos que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Não é que seus planos não importem, é que eles vivem sob a soberania de quem dirige. Em Números 9, há a imagem da nuvem que guiava Israel. Quando a nuvem se movia, acampavam. Quando repousava, ficavam. Aquela nuvem exigia sensibilidade à direção divina, não uma interpretação imediata de bom ou mal. Em Deuteronômio 31:8 Deus lembra: Ele mesmo irá adiante de ti. Essa promessa é para quem atravessa portas que se fecham. Você não anda sozinho. Em Isaías 30:21, há uma voz que diz: Este é o caminho, andai por ele. Esse ouvir a voz que orienta é algo que se aprende na prática, na caminhada, no teste da obediência. Considere os exemplos humanos da Escritura. Pense em Gideão, Juízes 6. Ele se via como o menor da sua família, inseguro sobre sua capacidade, vivendo sob opressão. Ainda assim, Deus o chamou. A resposta não foi: você é perfeito, mas eu te capacitarei no processo. A sensação de inadequação não é prova de incompetência ao chamado. Muitas vezes é o contexto em que Deus escolhe operar, para que a glória fique nítida e não se confunda com o mérito humano. Pense também em Abraão, citado em Hebreus 11:8. Ele partiu sem saber exatamente para onde ia. A fé dele foi andar, confiar, mover-se mesmo sem um mapa completo. O que parecia desordem para os olhos humanos foi trajeto para a promessa divina. Israel, guiado pela nuvem,
Aprendeu a obedecer no movimento e a esperar quando necessário. Essas histórias não são receitas mágicas, mas pistas. Deus muitas vezes pede que nós caminhemos antes de nos mostrar todo o caminho. E o que acontece nos bastidores? Há um trabalho de preparação que você não vê. Às vezes a porta fecha e você só sente o vazio, sem saber o que está sendo tecido. Mas imagine alguém nos bastidores de um teatro, costurando o figurino, ajustando a luz, alinhando a fala. Deus usa esse tempo para moldar seu caráter, aperfeiçoar seus dons, refinar sua visão. O que parecia desperdício, as horas de fracasso, as noites de dúvida, pode ser o laboratório onde Deus testa sua fidelidade, afia sua humildade e transborda sua dependência dele. Não descarte o passado como inútil. O que você aprendeu, mesmo na ferida, é material para o novo propósito. O Senhor costuma reaproveitar feridas como matéria-prima para a compaixão, reaproveitar habilidades como combustível para novos serviços. A sensação de urgência de fazer algo é legítima, mas precisamos distinguir prudência de resistência. Prudência é recolher dados, orar, buscar conselho e dar passos calculados. Resistência é desculpar-se em prudência para não obedecer. Há um risco de que o temor paralisante se disfarce de prudência e mantenha você ao lado da porta fechada por tempo demais. Pergunte-se: o que estou evitando? Medo do fracasso? Medo do sucesso? Medo do julgamento? Aprenda a identificar se seu atraso é um teste que exige espera, ou uma fuga disfarçada. Em muitos momentos, Deus pede ação simples, um passo pequeno de obediência que, quando dado, revela o resto do caminho. Anda e no andar eu mostro. Esse não é um slogan, é uma convocação bíblica à fé em movimento. Um passo concreto pode ser pequeníssimo e ainda assim transformador. Pode ser uma conversa honesta com alguém de confiança. Pode ser um sim a uma oportunidade que você evita. Pode ser um recomeço em escala menor. Não minimizo o risco. É difícil. Mas a obediência costuma abrir portas que a ansiedade fecha. E lembre-se, Deus não promete que tudo será fácil, mas promete sua presença. Deuteronômio 31:8 não diz, sem dor, diz, eu vou adiante. Essa presença dá coragem para avançar, mesmo quando a visão é parcial. Agora pare de buscar o seu valor nas coisas que se foram. Sua identidade está em quem Deus é e em quem você é nele, não no título que ocupava. Identidade ligada a papel é frágil. Identidade enraizada em Cristo é segura. Isso significa que o processo de mudança não destrói sua história, ele a reorienta. O que você fez antes foi treino, não foi em vão. As habilidades adquiridas, os relacionamentos cultivados, as falhas sofridas, tudo isso é matéria-prima para o novo propósito. Em vez de lamentar indefinidamente, faça uma lista prática. Quais dons você já tem? Quais aprendizados foram cruciais? Onde você sentiu mais alegria ao servir? Às vezes o propósito maior se revela na interseção entre habilidade e compaixão. Também precisamos lidar com a voz interior que acusa. Se eu não segui meu plano original, fracassei. Essa voz pode ser muito convincente, porque confunde zelo com perfeccionismo. Perceba que zelo por um ideal é saudável. Perfeccionismo que paralisa é perigoso. Deus convida à integridade, não à perfeição compulsiva. Ele nos chama a arriscar nossa fé em atos concretos, sabendo que a fidelidade será corrigida e formada no trajeto. E quanto ao medo de errar de novo? Errar faz parte do caminho humano e do caminho de fé. Abraão errou, Davi errou, Pedro negou. Ainda assim, Deus não abandonou essas trajetórias, mas trabalhou nelas. Isso não tira a responsabilidade por escolhas sábias, mas nos lembra que o chamado divino não exige perfeição prévia, exige disponibilidade. Se você tem receio de dar o próximo passo, comece pequeno. A prática da obediência gera mais clareza do que a espera infinita.
A coragem que Deus dá não é brasa por conta própria. É fogo que surge quando nós nos aproximamos e pedimos: Pai, acende em mim a coragem que preciso para este passo. Agora, quero falar do caráter do redirecionamento. Quando Deus muda uma rota, há intencionalidade. Não é capricho, não é caos. Há propósito. Às vezes a mudança é para proteger, outras para expandir, outras para ensinar algo que só poderia ser aprendido à sombra do revés. Você pode não ver o propósito de imediato. Pode levar tempo. Mas confie que o processo tem um objetivo maior do que os seus planos originais. Seu limite humano não é o limite divino. E, ao mesmo tempo, confie no processo. Não exija sinais a toda hora como condição de seguir. Aprenda a ouvir a voz mansa em meio ao ruído e a obedecer nas pequenas coisas. Chegamos então ao convite prático. Mova-se pela fé. Não estou pedindo que você faça algo sem pensar. Estou propondo coragem que anda mesmo com medo. Essa coragem pede duas atitudes: entrega e ação. Entrega, que é soltar o controle, reconhecer que não tem todas as respostas e confiar na mão de Deus. Ação, que é dar o passo que você já discerniu como possível. Se precisar, anote uma ação mínima para hoje. Uma ligação, um e-mail, uma oração específica, uma conversa com um mentor. Faça essa ação. A obediência, ainda que pequena, coloca seu pé no caminho e ativa as provisões que foram colocadas em seu favor. Antes de seguirmos, quero orar com você. Não como quem toma o lugar de suas palavras, mas como alguém que oferece um modelo de entrega a Deus. Pai nosso Senhor, venho diante de Ti com honestidade. Muitos aqui sentiram a dor de portas que se fecharam, a dúvida que corrói, a identidade que treme. Pedimos que nos mostres com clareza o que precisamos soltar e o que precisamos manter. Dá-nos coragem para dar o primeiro passo. Não por vaidade, mas por fé. Liberta-nos da prisão de associar nosso valor a um plano que acabou. Sustenta-nos quando nos sentimos inadequados. Lembra que a Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, trabalha nos bastidores. Prepara o que ainda não vemos. Refina o que não compreendemos. E quando for tempo, abre para nós o caminho que nos levará a um propósito maior. Que a Tua presença seja nossa segurança enquanto aprendemos a caminhar contigo. Em nome de Jesus, entregamos nossos medos e pedimos a paz que vem de Ti. Amém. Depois dessa oração, retorno a você com palavras práticas e um encorajamento final. O que vem agora é agir com olhos de presente e coração aberto para o futuro. Observe sinais simples: portas que se abrem, pessoas que aparecem, oportunidades para servir que o atraem sem forçar. Preste atenção às coisas que te trazem paz ao pensar nelas. Não apenas excitação momentânea, mas uma tranquilidade que confirma. Busque aconselhamento piedoso. Não invente o caminho sozinho. E não abandone a comunidade. Andar com irmãos e irmãs fortalece a coragem e amplia a visão. Relembre, mudança trazida por Deus é convite a um propósito maior. Não é aniquilamento do seu valor. Não é punição quando é redirecionamento. É muitas vezes renovação. Permita que o que se fechou seja um solo fértil para o que virá. Tenha paciência com o processo, mas não seja conivente com sua própria paralisia. A combinação de entrega e ação é poderosa. Você entrega o controle e age com o que foi confiado até que a nova rota se revele. Antes de fechar, quero repetir uma verdade que pode ser pequena para quem enfrenta um grande luto interno, mas que é essencial. Você não está perdido. Você está sendo conduzido. Deus não te abandonou na porta travada. Ele estava ali antes da sua mão chegar. Ele sabe o que existe além dela. Confie nisso sem romantizar a dor. Deixe que sua identidade seja mais profunda do que um projeto, mais firme do que uma função. Se esta mensagem tocou você, escreva nos comentários a frase: Eu confio no caminho que Deus está abrindo para mim.
Compartilhe com alguém que precisa ouvir que uma porta fechada pode ser apenas a curva antes de um propósito maior. No comentário fixado você encontrará um recurso para orar, com modelos de entrega e passos práticos para começar. E se puder, marque alguém que está atravessando uma virada. Sua palavra pode ser a nuvem que indica movimento. Vá em paz. E quando a próxima porta aparecer, seja ela a mesma que travou ou outra completamente diferente, lembre-se, há alguém que caminha à frente e que abre o que o seu medo mantém fechado. Confie. Ande. No andar, você verá.